Olá, meus amigos. Olha, a história da nossa brasileirinha de hoje é de uma clareza de perspectiva e consciência admiráveis. Você vai se deliciar com a maneira como ela coloca e expressa a experiência que ela teve na igreja Mormon, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Presta atenção porque nossa, show de bola. Ela fala o seguinte: Olá, Vânia. Queria começar dizendo que admiro muito seu trabalho no YouTube. Tem me dado forças e ajudado a entender que não há nada de errado comigo, mas que apenas não me encaixo nas doutrinas da igreja e está tudo bem com isso. Conheci o mormonismo através de uma amiga da escola. Fui convidada para somente um jantar, mas acabei em uma noite familiar e no início pensei que fosse uma reunião normal para estudar a Bíblia, como sempre fizemos na minha casa, sendo cristãos, mas foi apresentada a discursos de profetas. No dia fiquei muito confusa, porque nunca havia ouvido falar sobre os santos dos últimos dias, mas como me sentia acolhida, decidi participar e tentar entender melhor do que tanto falavam. Ela se sentiu acolhida. Presta atenção aos detalhes aqui do que ela fala, tá? Não demorou muito e minha colega me deu um livro de Mormon, dizendo que era o presente mais especial que alguém poderia me dar. Fiquei super feliz com a dedicatória e estava animada para lê-lo. Desde criança, meus avós paternos, testemunhas de Jeová, defenderam que eles tinham a religião verdadeira. Eu tentei fazer parte daquele mundo, mas não consegui abrir mão das minhas festinhas de aniversário e das ceias de Natal, das quais eles sempre se negaram a fazer parte. Sendo pequena, ia ao salão do reino e me entretia com outras crianças, mas conforme eu fui crescendo, já não entendia mais o porquê de tantas privações. Só queria minha família unida, mas por algum motivo eram todos separados. Um lado sendo TJ e o outro evangélico, me fez criar compaixão por todos os seguidores de Cristo. Eu não poderia dizer que apenas um lugar era o certo, porque isso seria condenar aos que amo. Gracinha, né? Quando aceitei ir a uma reunião sacramental, estava completamente cega, mas fui tão bem recebida e tanta gente queria ser minha amiga que parecia que havia encontrado o meu lugar. Aceitei conversar com os missionários, porque vida pré-mortal, batismo dos mortos e templos me pareciam algo muito diferente. Eu precisava saber como tudo funcionava. Eram dois rapazes que, apesar de muito gentis, me faziam sentir pressionada. Tirei todas as minhas dúvidas possíveis, mas parecia que quanto mais eu tentava acreditar que tudo aquilo era real, mais eu estava num emaranhado de dúvidas. Orei como me disseram para fazer, mas para ser bem sincera, olha só o que ela fala agora. Para ser bem sincera, antes de orar, meu coração já queria uma confirmação, então não tive a chance de receber um não como resposta, porque eu daria tudo para aquilo ser verdade. Comecei a me sentir desconfortável com as propostas de batismo. Estava apreensiva do que meus parentes pensariam, principalmente meus avós. Meus pais, que já tinham tido péssimas experiências nas igrejas, não queriam conhecer o novo evangelho, mas me deixaram livre para aprender. Quando os questionei se me autorizariam ir para as águas, eles imediatamente negaram. Minha mãe disse que fazia pouquíssimo tempo que eu estava frequentando e me perguntou se eu realmente tinha fé em tudo aquilo. Lembro dela agoniada, dizendo que não tinha um bom pressentimento e que não entendia a necessidade de apressar tanto as coisas. Sei que não foi por maldade, mas os missionários disseram que eu não deveria ouvir os meus pais, porque a salvação era minha e não deles. Foi assustador. Era como se me dissessem que só eu seria salva caso seguisse na igreja.
Eles chegaram a me convidar múltiplas vezes, mesmo depois de eu ter dito que não seria possível. Era como se quisessem me impor, mas eu não tinha controle nenhum sobre tudo aquilo. A situação mais fora do comum foi quando eles me disseram que tinham tido uma revelação de Deus para minha vida e que Ele queria que eu me batizasse. Mas mesmo se eu quisesse, sendo menor de idade, não teria outro jeito, senão com a assinatura dos meus pais. A cada semana que passava, eu amava frequentar o local por causa dos meus amigos e às vezes sentia grande alegria, mas ao mesmo tempo não acreditava de verdade no que me diziam. A única parte que eu conseguia me conectar era nos seminários quando estudávamos a Bíblia. Nela sim eu acredito. Eu creio. Então finalmente era meu lugar. Mas quando começavam a falar do dízimo, Mãe Celestial, entre tantos outros temas, meu mundo se rompia. Para mim aquilo não fazia sentido. Cheguei a ir a um acampamento de carnaval. Consegui aproveitar bastante Olha, presta atenção. Consegui aproveitar bastante os bailes e atividades faziam com que fosse prazeroso estar naquele mundo. Mas sempre me sentia uma farsa porque fingia fazer parte daquelas crenças. Cheguei a ir em um dos dias da conferência, mas o que todos diziam ser grandes revelações me pareciam coisas óbvias, como não agredir as esposas. Isso não precisa ser revelado a ninguém. Se partirmos da Bíblia, já foi revelado há muitos anos atrás que é citado que o homem deve amá-la e cuidá-la. Deus não está dizendo isso a nós somente agora. Fiz minhas anotações. Nunca neguei nada dos mormons, mas também nunca defendi suas ideias com unhas e dentes. O pior é quando diziam que apenas eles iriam para o céu e se diziam especiais e únicos. Apenas eles teriam o direito de viver no reino celestial. O restante, indigno, ficaria em outros mundos ou nas trevas exteriores. Eles falavam de mim e de tudo que importava na minha vida daquela forma, como se fôssemos condenados. Vânia, isso rasgava o meu peito e doía. Eu jamais seria capaz de falar algo assim para qualquer pessoa. Jesus veio trazer mensagens de amor, paz e esperança, não medo e pânico. Para mim, aquilo não era ser cristão. Comecei me afastando aos poucos, faltando uma sacramental ou outra, e com o tempo parei de ir. De passinho em passinho, voltei a consumir café e bebidas alcoólicas. Me senti liberta. No início, a sensação de culpa era absurda. Isso que eu não estava enraizada na igreja. Não consigo nem imaginar a situação de quem nasceu lá dentro ou passou anos. Chega a ser assustador. Mas percebi que minha caipirinha e um almoço de família no domingo, ou um chocolatinho de café de sobremesa, não eram monstruosidades, muito menos pecados. O pavor foi indo embora e comecei a me entender, identificar que sou evangélica, mas não faço parte de uma igreja que se diz a única. Hoje vivo bem. Sempre soube, mas agora tenho confirmado em meu coração que a salvação é para qualquer um. Estando na Assembleia, na Católica, na Igreja de Jesus Cristo, na Quadrangular, no Salão do Reino e fora de qualquer instituição religiosa, apenas seguindo sua vida. Para mim, a vida eterna será dos justos, das pessoas boas, e não é um lugar que vai nos levar até lá, ou seja, uma igreja, né? Sei que não há o que temer, não preciso ser sude para ser feliz, ou para ter Deus me acompanhando. Estou bem melhor assim. Estou liberta daquelas correntes e das paranoias de estar irando o Pai Celestial, não crendo no livro de Mórmon. Estou viva novamente.
Muito obrigada por ler a minha história, Vânia. Siga firme, mostrando o nosso lado. Não há nada de errado conosco, por mais que às vezes seja difícil de entender. Você é uma mulher maravilhosa e uma pessoa realmente excepcional. Me ajudou a deixar a igreja aliviada e de consciência limpa. Sua ajuda e seus vídeos foram essenciais e me trazem muito conforto. Continue com muito carinho e gratidão. Ela coloca o nome dela, mas ela não me disse se eu posso divulgar ou não. Querida, eu fiquei sem palavras com a maneira clara, precisa, esclarecida com que você viu e com que você vê essa questão de igrejas e especialmente a igreja mórmon. Olha, se eu sou uma mulher maravilhosa e realmente excepcional por ter te ajudado a deixar a igreja aliviada e de consciência limpa, eu aceito esse carinho. Viu? Obrigada, obrigada, obrigada de coração, porque você... Nossa, você se expressa de uma forma muito, muito, muito inteligente, simples e clara e com uma lucidez impressionantes. Eu não sei a tua idade, mas você, enquanto você frequentou a igreja, você era menor de idade, né? Pelo menos no começo. Tanto que você não se batizou porque teus pais não autorizariam e ainda bem, foi melhor assim. Mas independente da tua idade, você é uma pessoa de uma maturidade admirável, viu? E com certeza teu depoimento vai ajudar tanta gente, tantos brasileirinhos queridos aí pelo mundo inteiro e também outros queridos de países que falam a língua portuguesa e que acompanham aqui o nosso canal, viu? Presta atenção aqui, eu queria só comentar alguns pontos apesar de ter muitos, eu adoraria ficar com você aqui 1 hora comentando cada ponto que ela traz, mas a gente vai se estender demais. Então eu peguei só alguns dos mais importantes para você poder entender o que ela realmente quer transmitir aqui, tá? Ela foi convidada para um jantar na casa da amiga de escola. Só que na verdade foi uma cilada. Ela foi convidada para uma noite familiar, que é mais uma tática que a igreja usa para as famílias, membros, convidarem os amigos e apresentarem a igreja de uma forma descontraída, bacana, porque reunião familiar tem geralmente brincadeiras, tem guloseimas ou jantar, né? E é claro que eles vão falar sobre a igreja nessa reunião familiar. Então é uma forma de envolver. E olha o que ela fala aqui. Como me senti muito acolhida, decidi participar e tentar entender melhor do que tanto falavam. É uma isca. Você, como membro da igreja, é ensinado que você precisa, além de falar do evangelho para as pessoas, você precisa recebê-las bem quando elas vão à igreja. É uma isca. Porque se você conseguir, se você fizer amigos lá dentro, se você se sentir como ela se sentiu, acolhida, você vai voltar. Essa é a primeira coisa que vai te atrair à igreja. É alguém ou um grupo de pessoas que te faz se sentir aceita, bem-vinda, querida. É assim que começa. Por isso que os missionários e as sisters, né? Os missionários em geral, por isso que eles têm que ter aquele sorriso no rosto, aquela alegria, aquela simpatia, aquela coisa que te faz sentir tão confortável. É uma isca, tá? A amiga dela então deu a ela um livro de Mórmon dizendo que aquele era o presente mais especial que alguém poderia dar a ela. E ela ficou, nossa, então, né? Ficou animada para ler, presente mais especial que alguém poderia me dar. Porque essa amiga dela, coitadinha, muito provavelmente acredita que o livro de Mórmon é verdadeiro, que o livro de Mórmon trata de fatos históricos, todos aqueles personagens do livro existiram, todas aquelas histórias aconteceram.
Essa querida que deu a essa nossa querida de hoje o livro de Mórmon de presente, ela não sabe que ela entregou um livro de ficção, recheado de mentiras e recheado de ideias de um Deus de amor condicional e extremamente racista. Porque, de acordo com o livro de Mórmon, belos e formosos são os brancos. Que presente especial, né? Principalmente se você não é branquinho, fofinho. Pois é, então tá. Eu achei tão lindo isso aqui que ela fala. Um lado da família dela é testemunho de Jeová, outro lado é evangélico, né? Os pais dela não frequentam nenhuma igreja, mas os avós sim. Então ela sente compaixão por todos os seguidores de Cristo e não poderia dizer que apenas um lugar é o certo, porque isso seria condenar aos que ela ama. Ai, que coisa linda, querida. Que coisa linda que você falou aqui, porque eu sei que saiu do teu coração. O teu texto, ele não tem... Ele é tão simples, ele é tão direto, ele não tem nada aqui tentando, sabe, impressionar ou exagerar em expressões sofisticadas. Você fala de uma forma tão crua que a gente sente que vem do teu coração. Você que está assistindo esse vídeo e que acompanha o canal, é isso que eu desejo para você, seja você quem for. Que você sinta compaixão por todos os seguidores de Cristo, ou que não seguem a Cristo, que seguem a outro Deus qualquer, ou que não seguem a Deus nenhum, mas que você tenha essa compaixão e essa sensibilidade que ela demonstra aqui. Isso vale para você que frequenta uma igreja, viu? Para você que acredita estar na única igreja verdadeira. Se você realmente acredita nisso, você deveria ter a compaixão que ela tem aqui e o respeito pela crença ou descrença de outras pessoas. Se você é mórmon, deixe em paz quem se afastou da tua igreja. Se você é de qualquer outra seita, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que acredita que só você tem a verdade, então alguém se afastou, é porque a pessoa não sabe o que está fazendo, ela está sob a influência de Satanás, ela está sob a influência de pessoas do mundo, ela está se perdendo e você tem que ir lá tentar resgatar. Vai lá, de novo, de novo, de novo. Manda convite para conferência, manda convite para sacramental, manda convite para isso, olha, o profeta falou isso esse ano. Para com isso. Tenha compaixão, não insulta a inteligência de alguém que não quer acreditar nas coisas que você acredita. Não limita a liberdade que essa pessoa tem de escolher. Porque quando você faz isso, você insiste em trazer aquela pessoa de volta porque ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo, na verdade, quem não tem a menor ideia do que está fazendo é você. Porque muito provavelmente aquela pessoa sabe de coisas sobre a igreja, sobre a tua igreja que você não sabe. E muito provavelmente aquela pessoa tem uma força de caráter muito maior do que a tua, porque ela teve a coragem de se desvincular de uma seita de controle mental, coisa que é muito difícil de conseguir romper. Então tá. Agora ela decidiu então, ela foi se encontrar com os missionários, escutar as palestras, porque ela não, esse negócio de mãe celestial, dízimo, templo, e ela queria entender como tudo funcionava. Ela não julgou, ela não simplesmente falou, ih, não quero nem saber disso aí, porque isso aí tá estranho. Não, eu quero saber, me fala, eu quero entender o que você tá falando aqui. Por isso que eu te falo que ela é uma pessoa incrível, essa brasileirinha de hoje, viu? Aí eles falaram para ela orar, para saber se aquelas coisas eram verdadeiras e tudo. Olha o que ela fala aqui. Antes de orar, para ser bem sincera, antes de orar, meu coração já queria uma confirmação. Então eu não tive a chance de receber um não como resposta, porque eu daria tudo para aquilo ser verdade. Chegou a me arrepiar. Agora, enquanto eu te falo, me arrepiei de novo. Sabe por quê? Porque eu era exatamente assim. Durante 35 anos, eu nunca orei para saber se a igreja era verdadeira, porque eu já tinha decidido no meu coração que ela era. Mesmo que eu orasse, eu não ia receber um não como resposta, porque tudo aquilo já estava enraizado em mim. E eu daria tudo para que aquilo fosse verdade. É assim que acontece quando você, quando vai pesquisar. Eu vou falar da Igreja Mórmon, porque essa eu conheço, né? Muito bem. Quando você está conhecendo a igreja, os missionários vão te desafiar
a ler alguns trechos do livro de Mórmon e orar e perguntar a Deus se aquelas coisas são verdadeiras. Acontece que se você que você já teve contato com os missionários, você já sentiu aquela presença de pessoas maravilhosas. Eles não são do mundo, eles não são mesmo, sabe por quê? Eles vivem dentro de uma bolha, eles vivem dentro de um mundo irreal, fictício. Então eles chegam para você, flor da idade, jovens, né? Carinha limpa, barbeada, cabelo cortado, roupa limpa, camisa branca, passadinha de preferência, gravata, calça social, simpáticos, não falam palavrão. Eles te apresentam uma utopia pela aparência e pela maneira como eles interagem com você, sabe por quê? Porque eles foram treinados para agirem exatamente daquela forma, porque é assim que eles representam a marca para você. Eles não vão chegar na tua casa de jeans, camiseta, tênis, cabelo comprido com rabo de cavalo. Não. Porque esse mundo você já conhece. Esse é o mundo real, em que as pessoas se vestem e se comportam do jeito que elas querem se vestir e se comportar. Quando o missionário sai para trabalhar para a igreja 60 horas por semana, de sol a sol, eles são treinados primeiro. Porque eles estão trabalhando, eles são vendedores de uma marca. Porque quando eles chegam na tua casa, você sente um mundo diferente. É claro que eles não são do mundo. Eles são da utopia Mormon. Agora você realmente quer que tudo aquilo seja verdade, porque eles começam a falar em famílias eternas. Você quer viver com a tua família para sempre? Lá, 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 lá. Escolhe aí tudo que você quer, tudo que você acha que é bom na igreja, que tem coisas boas, mas tem muitas mentiras, né? Como família eterna, por exemplo. Bom, dentro do contexto mormon, pelo menos, né? Então é por isso que quando você ora, mesmo que você não sinta nada, você não vai dizer que não sentiu nada. Você não vai chegar para os missionários e falar, não, não senti nada. Ou pior ainda, você não vai chegar para os missionários e falar, eu senti, eu tive uma revelação. E Deus me revelou que essas coisas não são verdadeiras. Você não vai fazer isso, não se faz isso, viu? Eu nunca escutei ninguém, quando eu fiz missão, nenhum pesquisador nunca chegou para mim e falou, não, eu tive uma revelação e Deus me disse que esse livro é falso. Nunca, porque eu já envolvi aquela pessoa mentalmente. Ela sabe que existe uma expectativa em relação ao que ela vai nos dizer sobre a experiência de ter orado e perguntado a Deus. É. Agora, se você chegar e falar, eu tive uma paz, eu senti uma tranquilidade, então o missionário vai falar para você o que eu falava para os meus pesquisadores. Sabe esse sentimento de paz, tranquilidade que você sentiu enquanto orava? Essa é a resposta. Você teve um testemunho do Espírito Santo dizendo que aquelas coisas são verdadeiras. Agora a bola tá no teu lado da quadra. Ou você deixa cair, ou você segue jogando. Ou entra para a igreja, ou nega a verdade e vai depois lidar com as consequências de ter negado a verdade. Olha como eles são maquiavélicos e funciona. Eu vi funcionar quando eu era missionária. A mãe dela fala assim, tá, mas você já quer se batizar? Faz tão pouco tempo que você tá conhecendo a igreja. A mãe dela não entendia a necessidade de apressar tanto as coisas. Sabe por que os missionários têm pressa? Porque eles não querem que você conheça a igreja pelo que ela realmente é, principalmente nos dias de hoje, que você acesse a internet. Peraí, eu conversei com os missionários, me falaram isso, aquilo. Deixa eu ver o que tem na internet aqui sobre o livro de Mormon. Quem é esse Joseph Smith? Como assim? Nossa, a pressa é grande. Mas na minha época, né, que não tinha internet, nada disso, quando eu fiz missão, 93, 94, a gente já tinha pressa. Porque a gente não quer que essas pessoas que a gente está ensinando o evangelho tenham tempo de conversar com outras pessoas e trocar ideias e alguém de repente vai fazê-las mudar de ideia. Então vamos apressar esse batismo logo antes que a gente perca. Deixa eu convencer logo essa pessoa de que ela recebeu um testemunho da verdade, porque aí ela vai ficar com medo de negar a verdade e vai se batizar. Vamos faturar. A matriz aqui celebra, comemora.
os missionários falaram para ela que ela não deveria ouvir os pais dela, porque a salvação era dela e não deles. A igreja fala tanto em famílias, né? Mas se você tá como a situação dela, se você tá conhecendo a igreja e teus pais não, deixa teus pais para lá. Vai contra a opinião deles. Porque a salvação é individual, né? É tua. Viu? Não escuta teus pais, não. Escuta os missionários. Porque você vai acreditar que está escutando a Deus. Está seguindo a Deus. E aí você às vezes acaba criando problemas familiares por conta disso. Eu conheci uma missionária na minha missão do meu grupo, que ela disse que o pai dela falou para ela que se ela fosse para a missão, ela não seria mais filha dele. Ela foi para a missão, porque ela tinha um testemunho. Dane-se meu relacionamento com meu pai. Cuidado. Presta atenção. Você não está abrindo mão do teu relacionamento com teu pai ou com a tua família por causa de Jesus Cristo, por causa de Deus. Você está comprometendo o teu relacionamento com pessoas que você ama para você agradar as expectativas de diretores de uma multinacional que tem a matriz aqui em Salt Lake. Pelo amor de Deus. Não precisa acreditar em mim. Pesquisa, dá uma olhada, presta atenção, viu? Isso é tão perigoso, separa tantas famílias. Seita de controle mental fazem isso, muito. Ela disse que ela frequentava a igreja por causa dos amigos dela. Não porque ela tinha testemunho, ou porque ela estava interessada em tudo aquilo, coisas que ela nem entendia. Bailes e atividades faziam com que fosse prazeroso estar naquele mundo. Por que você acha que a igreja tem atividades? Por que você acha que tem lá conferência de carnaval? Por que você acha que eles têm essas coisas? Não é para te agradar, para você ficar feliz. É para poder te atrair e para poder como é que fala? Sutilmente tirar você da influência das pessoas do mundo, para você ficar aqui no meio de pessoas que pensam como você, porque agora você não vai sair daqui, agora você faz parte dessa utopia, você tá confortável. Você não precisa ir para um baile do mundo que tem bebida, cigarro. Ai, não, né? Vai contaminar o teu espírito. Então, para quê? Tem baile aqui na igreja. Ai, todo mundo dança nos padrões. Ninguém vai tocar em você de forma imprópria, porque o mundo é tão perigoso, né? Ele vai te devorar. É mais uma técnica para te manter lá dentro, não te engana. Viu? Mas eu me senti uma farsa porque fingia fazer parte daquelas crenças. Isso é muito comum. Muitas pessoas frequentam a igreja por motivos sociais e de acolhimento, mas não tem nada, não acreditam em nada daquilo. Quer saber? Tá tudo bem, frequenta. Se você gosta, se te faz bem e você tem lá um círculo de amizades bacana, fica lá, né? Você não precisa acreditar naquelas coisas e também não precisa se sentir uma farsa, viu? Como ela se sentia. Não é uma farsa. Você simplesmente não abriu mão de ser uma cabeça pensante. Você frequenta um lugar e você continua pensando por si mesmo, usando o teu próprio cérebro, ao invés de simplesmente ceder à crença comum. Tá tudo bem com isso. Na verdade, é muito mais saudável se você conseguir fazer isso, né? Tá? Cheguei aí em um dos dias da conferência, mas o que todos diziam ser grandes revelações me pareciam coisas óbvias, como não agredir as esposas. Deus não está dizendo isso a nós agora, somente agora? Profetas, videntes e reveladores. Eles não profetizam, eles não veem nada, eles não revelam nada. Eles falam coisas óbvias. Ai, faça armazenamento doméstico, né? Lá em estoque de comida. Para quê? Todo mundo acha que vai acontecer alguma coisa, um grande evento, e você vai, né? E o profeta vai. Se você seguir o profeta, você não vai passar tanta dificuldade se você tiver armazenamento. Não é um grande evento. Desemprego, uma enchente, sei lá, qualquer coisa. Você tem a tua comida ali. Isso não é novidade para ninguém, pelo amor de Deus. Ah, mas é uma profecia, né? Sei lá que profecia é essa, mas tudo bem. Então,
Por isso que eu te falo, ela tem, eu já passei do tempo aqui, mas tem paciência aí comigo, tá? Ela tem uma clareza ela tem uma capacidade de ver as coisas como elas são, que olha, eu adoraria que eu tivesse tido essa capacidade. É. Eles se diziam ser especiais e únicos, apenas eles teriam o direito de viver no reino celestial. Eles podem não falar com essas palavras, mas é essa a mensagem. Porque você é especial, você foi escolhida para conhecer o Evangelho de Jesus Cristo aqui nessa última dispensação. Você é privilegiada porque se você fizer tudo certinho aqui, você frequentar o templo, você casar no templo e você guardar os convênios que fez no templo, você vai atingir o mais alto grau do reino celestial. Isso é ser especial e único. O restante da humanidade caminho estreito e apertado. Só algumas pessoas, poucas pessoas vão conseguir chegar ao mais alto grau do reino celestial. E quem são elas? É claro que são os mormons. É claro que são os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o restante da humanidade. Talvez um grau mais baixo do reino celestial, mas muito, muito provavelmente o reino terrestrial e celestial. Agora, se você conheceu a igreja, fez convênios no templo e se afastou, trevas exteriores. Ai, meu Deus! Cara, que loucura! Olha o que ela fala aqui. Olha o que ela fala aqui. Peraí, né? Jesus veio trazer mensagens de amor, paz e esperança, não medo e pânico. Eu não preciso falar mais nada, ela está falando tudo aqui. Aos poucos ela conseguiu, então, ela começou a faltar, então, à igreja, ela viu que aquilo não era para ela, começou a parar de ir, e aos poucos ela começou, então, a voltar a tomar o café, deixa eu ver aqui. De passinho em passinho. Voltei a consumir café e bebidas alcoólicas, me senti liberta. Ela não se tornou uma drogada, uma alcoólatra. Né? No início, a sensação de culpa era absurda. Isso que eu não era enraizada na igreja, não consigo nem imaginar a situação de quem nasceu lá dentro ou passou anos. Chega a ser assustador. É muito importante esse ponto que ela traz aqui pra gente, porque quando você frequenta a igreja por tantos anos, a igreja Mormon, por exemplo, que é uma seita de controle mental, e eu falo isso com embasamento teórico científico de Steven Hassan. Tá aí na descrição do vídeo o livro dele, se você quiser conferir, tá? Quando você sai, quando você se afasta, tomar café pela primeira vez, nossa, você vai sentir culpa, medo. Bebida, nem pensar, meu Deus, bebi uma taça de vinho. Você vai sentir essa culpa, você vai sentir esse medo de estar fazendo algo errado, porque o teu cérebro foi programado para isso, viu? Não é o Espírito Santo, não é Deus dizendo que você tá cometendo um pecado gravíssimo, não é nada, quebrou a palavra de sabedoria. Que palavra de sabedoria? Joseph inventou isso e Brigham Young foi lá e incrementou ainda mais esse dogma. Sou evangélica, mas não faço parte de uma igreja que se diz a única. Hoje vivo bem. Sempre soube, mas agora tenho confirmado que a salvação é para qualquer um, estando na Assembleia Católica, Quadrangular, Salão do Reino ou fora de qualquer instituição religiosa, apenas seguindo sua vida. Que show de bola que ela tá dando aqui, e eu assino embaixo. Você pode ser um ateu, não importa, ou pode ser de qualquer uma dessas igrejas, ou umbanda, ou espírita. Sabe o que importa? Sabe o que eu gosto? Sabe no que eu gosto de acreditar? Que se existe um Deus, como o Deus do cristianismo, por exemplo, eu gosto de acreditar que não importa o lugar que você frequenta, ou se você frequenta qualquer lugar, ou se você acredita nele ou não, porque não existe prova de qualquer forma, prova científica para isso. O que conta é o que você faz quando ninguém está vendo. O que conta é a tua integridade como ser humano, é o teu respeito pelas pessoas.
É a tua capacidade de amar, de servir a quem realmente precisa. É isso que conta. Então ela está muito certa no que ela está dizendo aqui. Meu Deus, adorei. Sei que não há o que temer. Não preciso ser sude para ser feliz ou para ter um Deus me acompanhando. Ai, ela presta o testemunho dela aqui. Preciso ler de novo. Sei que não há o que temer. Não preciso ser sude para ser feliz ou para ter Deus me acompanhando. Não, querida, não precisa mesmo. Ser mormon é ser feliz. Será? Aí as pessoas acreditam, né? Eu falo isso porque era um lema, acho que ainda é, né? Meio que um lema. Ah, ser mormon é ser feliz. Que se você acreditar nisso, você vai querer ser mormon para ser feliz. Mas ela está te afirmando aqui por experiência própria que ela não precisa ser mormon para ser feliz. E eu junto o meu testemunho ao dela. Eu não preciso ser mormon para ser feliz, muito pelo contrário. Eu era infeliz enquanto mormon e não sabia. Hoje eu sei o que é ser feliz. Leve, livre. Estou liberta daquelas correntes e das paranoias de estar irando o Pai Celestial, não crendo no livro de Mórmon. O Pai Celestial, que é o Deus do mormonismo, ele tem o ego extremamente frágil. Se você não tiver um testemunho do livro de Mórmon, se você tomar uma xícara de café, se você for para uma festa no domingo ao invés de ir para a igreja, e você está ofendendo a ele. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Pois é. É tão bom ser livre de tudo isso, né? De dogmas criados por homens. O Pai Celestial, o Deus do mormonismo, foi criado por Joseph Smith. E foi aprimorado por Brigham Young. Viu? É ele. São esses homens que criaram esse Deus, que falam tudo isso para você, que fazem todas essas exigências, sabe por quê? Porque gera muito lucro e alimenta aquele poder, aquele sentimento de poder que eles tinham sobre as pessoas e ainda tem até hoje, porque cada presidente da igreja que chega desfruta dessa delícia chamada poder. Mas não é o Deus do cristianismo. Tenta fazer uma distinção entre eles, tá? Vai ser melhor para você. Não há nada de errado conosco, por mais que às vezes seja difícil de entender. Conosco, o que ela diz, é aquelas pessoas que saíram da igreja Mormon, por exemplo. Deixei a igreja aliviada e de consciência limpa. Bom, eu sei que esse vídeo se estendeu um pouquinho mais, mas essa história eu não tenho como agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer suficientes. Ai, me engasguei, né? Peraí. Eu não tenho palavras para agradecer por essa querida ter parado e escrito essa história e mandado aqui pra gente. É de uma utilidade imensurável, né? Então mereceu eu passar um pouquinho mais aqui do tempo, tá? É isso que eu quero para você. Que você deixe a igreja aliviada e de consciência limpa. Ou que você faça parte de qualquer igreja, como ela fala aqui, Mórmon, Testemunha de Jeová, Quadrangular, Assembleia Católica, ou que você seja ateu, espírita, seja lá o que for, mas que você entenda que se existe uma tal de salvação, você vai ser salvo sim, não pelo lugar que você frequenta, não pelo nome de igreja sobre o qual você testifica, mas pelas coisas que você faz quando ninguém está vendo. Você não vai ser condenado a um tal de um inferno porque você é ateu. Porque se você for uma pessoa do bem, uma pessoa que espalha amor, se existe uma tal de salvação, você está dentro. Esse é o meu objetivo aqui com esse canal, te ajudar a ver isso, abraçar isso e viver a tua vida com leveza. Viu? É isso. Muito obrigada por me escutar, meus queridos, por quase 40 minutos.
Falamos na próxima. Tchau, tchau.